Bom, pessoal, vamos responder aqui essa questão de matemática financeira. É uma questão do Enem. Eu vou mostrar aqui algumas soluções que você pode usar para poder responder qualquer questão de matemática financeira do Enem, tá certo? Eu vou ler aqui primeiro o comando, depois leio o enunciado e aqui a gente resolve. Vamos lá. O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é de. Pronto, então ele quer um valor à vista. Eu vou até destacar essa informação. Ele quer um valor à vista. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja, negociou com o gerente, conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. Então, a questão de matemática financeira sobre juros compostos. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$ 202. Primeiro pagamento, R$ 202. Preste atenção aqui, um mês após a aquisição do produto. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro, beleza? Um mês após o primeiro, estou destacando aqui algumas informações importantes. Terá o valor de R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado, e ele quer saber o valor à vista em real. Então vamos com calma aqui. Eu li um pouco ligeiro, mas não tem muito problema não, porque esse tipo de questão é muito padronizado. Você tem que... Vou mostrar como dá para responder com certa rapidez. Vai demorar um pouco mais eu fazendo, porque eu estou explicando, né? Mas eu vou mostrar para vocês como dá para fazer de maneira mais otimizada. Ele quer o valor à vista. Eu vou chamar aqui de AV. Sempre coloco assim, à vista igual a interrogação, né? Que aqui mostra que eu quero achar o valor à vista. Pessoal, primeira coisa, o que eu recomendo é que você decore uma coisa para responder qualquer questão de matemática financeira. Vamos utilizar a maneira menos convencional que as pessoas dizem. Ah, você tem que aprender de verdade. Mas aqui eu recomendo decorar. Toda vez que vier uma questão de juros compostos, que for nesse esquema aqui, você vai decorar a seguinte expressão, ó. Valor à vista. Eu vou colocar a fórmula aqui. É uma fórmulazinha que vocês vão ter que decorar. Aí depois eu explico, tá certo? P sobre um mais I elevado a zero, sobre um mais I elevado a um, mais P sobre um mais I elevado a 2, mais até P sobre um mais I elevado a N. Eu vou explicar em detalhes o que que é isso, mas eu estou jogando essa fórmula na sua cara aqui logo, porque eu vou te provar como essa fórmula serve para responder qualquer questão de matemática financeira do Enem, por mais complicada que seja. Depois explico direitinho, posso fazer um vídeo explicando de onde é que essa fórmula vem, mas eu vou mostrar como com essa fórmula é só substituir que você consegue resolver qualquer questão, beleza? Galera, com valor, com esse AV aqui, eu quero dizer que é valor à vista, beleza? Valor à vista. Esse P, na verdade, ó, o certo seria chamado de P', P2 linhas, P3 linhas, P, não sei quantas linhas aqui. Esse P', P2 linhas, isso aqui é o valor de cada parcela variável. Isso aqui é o valor de cada parcela correspondente a cada mês, tá certo? Como assim? Por exemplo, ele não disse que o primeiro pagamento, vamos lá, o primeiro pagamento não é de R$ 202? Esse pagamento, ele é feito quanto tempo após a aquisição do produto? Então vamos lá. Pagamento, vou fazer tipo uma tabela aqui, tá? Pagamento, beleza? Primeiro, valor, certo? Acho que com tabela fica mais fácil de entender. E tempo após a aquisição do produto, tá? Tempo após a aquisição do produto, serviço, etc. Tempo após a aquisição. Esse primeiro pagamento é o valor de R$ 202, ele é um mês após a aquisição do produto. Então, um mês. O segundo pagamento, tudo bem que está muito torto aqui essas linhas, mas não tem problema não. Segundo pagamento, galera, ele é um pagamento de R$ 204,02. E ele é feito um mês após o primeiro. Ou seja, eu tenho que sempre fazer o tempo após a aquisição. Se esse segundo pagamento é feito um mês após o primeiro pagamento, então ele é feito 2 meses após a aquisição do produto. Por que que eu estou jogando todo mundo em função de tempo após a aquisição do produto? Porque do produto ou serviço, beleza? No caso da questão produto. Pronto.
Aqui a gente vai fazer o seguinte. Esse tempo após o produto, galera, ó, aqui não é um mês? Aqui não são 2 meses? Sim. Esse tempo eu vou jogar aqui, ó, beleza? Esse tempo eu vou jogar aqui. Então, se for um mês após o produto, é isso aqui. 2 meses após o produto, é isso aqui. N meses após comprar o produto, é isso aqui. Eu tô colocando N porque é genérico. Tudo bem que essa fórmula pode assustar, mas é bem fácil, é bem tranquilo. É só prestar atenção, certo? Presta muita atenção. Então, se eu estou falando de um mês após o produto, eu estou falando dessa expressão aqui, tá? E esse P duas linhas vai ser quem? Esse P duas linhas vai ser o valor que eu vou pagar um mês após a aquisição do produto. Ou seja, o P duas linhas vai ser o quê? O R$ 202, beleza? Então, um mês após a aquisição do produto, um vai para aqui, para o expoente. E esse P duas linhas é o valor que eu pago um mês após a aquisição do produto. No caso, os R$ 202. Já já substituo, tudo bem? Só para ver se você entendeu. Vamos lá. 2 meses após a aquisição do produto. 2 meses após a aquisição do produto. Vou pagar um valor o quê? P3 linhas. Quem é P3 linhas? Diga aí. Quem é P3 linhas? R$ 204,02. Esse é o valor que você paga 2 meses após a aquisição do produto. Tudo bem? Aí o restante da fórmula, pessoal. Essa primeira fórmula eu sempre começo com 1 mais i elevado a zero. Lembrando que esse i, não sei se você está familiarizado com essa nomenclatura de matemática financeira, mas esse i é o valor de taxa de juros, tá? O i é taxa de juros e a gente tem que sempre lembrar que a unidade da taxa de juros, ou seja, por cento, ao mês, tem que ser a mesma unidade de tempo, meses. Então, esse é um cuidado que você tem que ter nas questões de matemática financeira. A unidade de medida da taxa de juros, no caso é ao mês, tem que ser a mesma unidade de medida do tempo, tudo bem? Do tempo após a aquisição do produto, no caso em meses. Então já está aqui, um mês, é porque ele foi falando aqui, um mês após a aquisição do produto, então o tempo da questão está na mesma unidade de medida da taxa de juros. E esse zero aqui, o que está incomodando, eu sei que o que está incomodando mais vocês é esse zero e esse N. O N eu já expliquei porque que ele vai somando, iria somando indefinidamente. Repare que ele soma, né? Eu tenho que somar para encontrar o valor à vista. Isso aí tudo bem. Só que por que eu botei, primeiro esse N, por que eu botei P, não sei quantas linhas aqui, sei lá quantas linhas eu botei aqui, elevado a N? Esse N quer dizer que se fossem N meses após a aquisição do produto, você pagando, sei lá, não sei quantos reais, P, tantas linhas, esse número de linhas sendo esse mesmo número de linhas aqui, finge que esse número de linhas é o mesmo desse. Beleza. Se fosse N meses após a aquisição do produto, você pagando P não sei quantas linhas reais, você iria substituir esse P não sei quantas linhas reais pelo valor e esse N meses após a aquisição do produto pelo número de meses após o produto em que você pagou aquele valor, tá certo? Então vamos supor que se ele tivesse pagado essas duas parcelas aí e 9 meses após adquiriu o produto, ele pagou, sei lá, eu vou botar valores bem desproporcionais aqui. Pagou, sei lá, R$ 300. Aí você substituiria esse valor aqui por 300 e substituiria esse N aqui por 9, beleza? No expoente aqui por 9. Tudo bem? Só que repare que ele não vai até N. Eu só tenho o 1 e o 2. Tá? Eu não tenho 3, ele não deu esse dado. Ele não disse, 3 meses após o produto, paga tanto. Não deu. Então quer dizer que só teve essas duas parcelas aqui. Pessoal, só que tem um zero aqui. Não sei se vocês notaram, mas tem um zero. O que esse zero significa? Bom, se eu estou falando que o tempo após a aquisição do produto é de 0 meses, eu estou dizendo que aquele pagamento hipotético, que não tem, não teve nenhum pagamento com 0 meses após a aquisição do produto. É o mesmo que eu estou dizendo o quê? Se você é mais atento, você já notou que com 0 meses após a aquisição do produto, quer dizer que aquele pagamento na compra. Então, se ele dissesse, ó, vou até botar aqui, ó, asterisco, ao momento da compra. Então, se ele dissesse que ao momento da compra pagou um valor pelinha, tá. Pagou um valor. Opa, esse valor pelinha seria melhor ficar aqui. Se ele dissesse que ao momento da compra pagou um certo valor, qual valor? Pelinha, vamos supor. Pronto. Aí eu substituiria o tempo que está aqui no expoente por zero e substituiria esse valor aqui de cima, que é o pelinha, pelo valor
que ele está na questão. Então vamos supor que ele dissesse, além desses dados que ele deu, primeiro pagamento 202, segundo pagamento 204,02 centavos. Só que antes disso ele dizia, não, no momento da compra ele pagou R$ 201. Aí você substituiria esse pelinha, sei lá, por R$ 201 e colocaria o zero aqui, tá certo? É isso que eu quero dizer. Tudo bem? A gente vai ver no decorrer da questão para exemplificar melhor. Só que como a gente não teve esse zero, né? Então vamos ignorar essa primeira parte aqui. Eu sei que é um pouco difícil de engolir essa fórmula, é uma fórmula muito feia. Eu sei que é um pouco difícil, é uma fórmula muito feia, mas é uma fórmula para facilitar a vida da pessoa. É uma das poucas vezes que você tem que decorar o negócio na raiz mesmo ali e só aplicar aquilo, tá certo? Deixa eu mostrar uma coisa. A única coisa que a gente vai usar são os dados que ele deu. Então, a gente só vai fazer essa soma aqui, tá bom? Lembre-se que isso aqui são somas, ó. São somas, beleza? Então, você iria somando e aí você vê todos os dados que ele deu e você soma só os dados que ele deu, tudo bem? Como ele não falou de um tempo zero, ou seja, ele não falou que pagou nada no momento da compra, ao momento da compra. Como isso não existe, então eu ignoro. E como não existe nada além de 1 mês após a compra e nada além de 2 meses após a compra, eu ignoro todo o resto. E a única coisa que eu vou fazer é somar isso aqui. Aff, Maria, que fórmula feia. Pois é, eu vou trazer essa fórmula para aqui. Eu vou primeiro substituir para tu ver como é que fica. Então vamos escrever aqui, vamos ver como é que fica, tá bom? Vamos lá. Valor à vista é igual a esse P duas linhas. Seria o quê? Seria esse pagamento do segundo mês aqui, né? Não, perdão. Seria esse pagamento do primeiro mês, que é o R$ 202. Ah, esse I é quem? Esse I é a taxa de juros, ele deu. Ah, tá, é 1%. Aí você vai botar 1? Não. Vou mostrar como é que vai ficar. Pelinha é o valor que você paga com 1 mês após a aquisição do produto. 202. Sobre... Ah, meu Deus, aí fica complicado. Por quê? Aí a pessoa se embanando todinha. Você vai colocar o 1 mais o I. Quem que vai ser o I, galera? Ó, presta atenção. O I vai ser 1%, não é? Não é 1% ao mês? Então você vai escrever ele na forma decimal, tá bom? 1 dividido por 100 dá 0,01. Lembre sempre que a taxa de juros tem que ser na forma decimal. 0,01. Isso é elevado ao tempo correspondente a esse pagamento que está aqui em cima. Qual que é o tempo aqui? É o tempo após a aquisição do produto. E aí o que é que você tem que pensar? Pô, esse pagamento aqui foi pago quanto tempo após a aquisição do produto? Não foi 1 mês? Foi. Então você joga um aqui. Lembre sempre de que se a taxa de juros está ao mês, o seu tempo após a aquisição do produto tem que estar em meses também. Adapte todo mundo ao tempo, tá? Adapte todo mundo ao tempo. Nunca adapte por exemplo, se aqui fosse em meses e aqui em dias, você iria converter esses dias em meses, tá certo? Você não iria fazer o contrário, ou seja, você não iria converter a taxa de juros para dias, porque converter taxa de juros para outra unidade é meio complicado. Então você mantém a unidade da taxa de juros e adapta a unidade de medida do resto do tempo, se for o caso. Como no caso está em meses, eu posso mostrar as questões também que você tem que fazer isso, para mostrar para você as variações. Mas como está em meses, então não tem problema, está tudo em meses, então a gente não vai precisar adaptar nada. Aí eu vou somar com o resto que ele deu, lembre, só vou trabalhar com os dados que ele me deu na questão. Aí esse P3 linhas é o quê? É isso aqui, ó, é o valor que ele pagou com 2 meses após a aquisição do produto. Então 204,02 dividido pelo 1 mais 0,01, aí a taxa de juros se mantém, e você eleva ao tempo correspondente a esse valor. Ou seja, se você pagou R$ 204,02 2 meses após a aquisição do produto, você joga esses dois aqui, tudo bem? Aí vamos ficar com esses valores aqui. 1,01 mais 204,02 dividido por 1,01 ao quadrado, beleza? Eu vou dar uma pausa aqui para eu reescrever essa equação para eu limpar aqui a tela, porque está muito poluída, mas a gente continua aqui direitinho, tá bem? Bom, galera, aqui está a equação, só escrevi aqui de novo. Opa! Lembrando que aqui deixa de se tornar uma questão de matemática financeira e se torna uma questão de pura álgebra, tá? Deixa eu reescrever esse 2 aqui que está muito feio. Mas aqui ele deixa de se tornar questão de matemática financeira e vira álgebra pura. Então você vai simplesmente aplicar suas habilidades de matemática básica, que não tem. Se você não sabe isso aqui,
O problema é matemática básica. Se você não entender qualquer passo do que eu vou colocar aqui, preste atenção. O problema é matemática básica, não é matemática financeira. Tá bem? Então vamos lá. Eu vou fazer mais ou menos rápido porque eu estou supondo que você tem uma base de matemática básica, mas eu vou dar uma explicadinha aqui para ajudar. Se você esquecer de alguma coisa, depois você revisa a matemática básica. Que a gente vai fazer o MMC entre eles. Quando você tem um número elevado a 1 e outro elevado a 2, você escreve o número de maior expoente para o MMC que dá certo. Porque quando você dividir por ele, vai dar ele mesmo. Então aqui você vai dar 1,01, divide esse por esse, né? E multiplica pelo de cima mais 204,02. Ah, mas que absurdo, tá explicando muito rápido, não sei o que. Vou repetir, se você não entendeu o que está acontecendo aqui, você não tem base de matemática básica suficiente ainda para sair respondendo as questões. Então você precisa desenvolver isso, tá bem? Então vamos lá. Eu vou fazer essa conta aqui na calculadora para facilitar. Óbvio que na hora da prova não pode usar calculadora, mas a gente não está na hora da prova. Aqui nós vamos ter o valor de 204,02. Essa multiplicação aqui dá esse valor. Essa multiplicação aqui dá isso aqui. Mais 204,02 dividido por 1,01. Cara, 1,01 ao quadrado dá 1,0... Não, melhor ainda. Aí é aquilo. Quando você já tem mais base, você vai encontrando maneiras mais práticas de responder os exercícios. Deixa esse aqui como 1,01 ao quadrado mesmo. Então vamos lá. 2 vezes 204,02 dividido por 1,01 ao quadrado. Galera, eu não sei se vocês repararam, mas dá para ver só no olhômetro que 204,02 é divisível por 1,01, não acha não? Pois é. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. 2 vezes 204,02 dividido por 1,01 vezes 1,01. Eu consigo dividir isso aqui. Isso eu não fiz essa conta antes, mas pelo olhômetro eu já consigo saber que dá para dividir. Aí eu vou fazer na calculadora, tá certo? Mas que dá para dividir, tá muito na cara que dá. Ah, como é que eu sei disso? Porque já é intuitivo para mim, entendeu? Já é intuitivo para mim isso aqui. Quando eu faço muito cálculo, eu consigo já notar quando é que o número é divisível por outro ou não. E se você acha que isso é mágica, não é mágica, é treino. E você consegue notar facilmente que esses números são divisíveis, beleza? Duas casas decimal, vírgula, não sei o que, esse aqui é próximo desse, dá para dividir e tal. Aí você consegue saber que são divisíveis. Eu fiz a conta na calculadora, deu 202. Aí nós vamos ter 2 vezes 202 dividido por 1,01. Aí a melhor maneira de responder isso aqui vai ser, sabe como? Ixi, cara, aqui não vai ter maneira muito fácil, não. Bom, a melhor maneira aqui vai ser a gente ir, tanto faz, na verdade, mas pode ir pelo 404,00 dividido por 1,01. Enfim, 404 dividido por 101 dá 4. Aí é só repetir os dois zeros. Então, o valor à vista, lembrando que isso aqui tudinho é o valor à vista. O valor à vista dá igual a 400. Então, galera, pela milésima vez. Se você não entendeu isso aqui que eu escrevi nesse slide, é porque você não tem base suficiente em matemática básica, você tem que trabalhar essa base, tá certo? Tem que trabalhar essa base. O que está te impedindo de evoluir é isso. Se você entendeu o slide anterior, isso aqui, então você entendeu a matemática financeira da história, tá bom? Se você entendeu os dois, espetacular. Você tem base de matemática básica, então você está pronto para ir para as questões de matemática financeira. Se você não entendeu alguma coisa desse slide, conselho: pare de estudar matemática financeira e vá estudar
Matemática básica mesmo. Eu sei que tem matérias que colocam matemática financeira como matemática básica, e de certo modo até é, só que a matemática financeira ela envolve alguns nuances, algumas coisas mais particulares que você tem que ver. Então eu não colocaria exatamente como matemática básica, mas tem matérias que colocam. Mas enfim, com matemática básica quer dizer principalmente álgebra, frações, essas coisas, MMC, MDC, que foi o que eu usei aqui, entendeu? Então eu tenho o resultado de R$ 400, que é o valor à vista. E a resposta vai ser letra B de bola. Então, só recapitulando aqui. Você vai fazer para responder qualquer questão de matemática financeira é usar essa fórmula. Você pode testar em casa, pode testar. Eu vou gravar outro vídeo respondendo outra questão de matemática financeira, até mais difícil que essa. Vou usar a mesma fórmula e os mesmos princípios e vou provar para vocês como dá para responder literalmente qualquer questão do Enem usando essa fórmula. Eu vou responder com todas as questões de matemática financeira do Enem nesse modelo. Eu vou tentar trazer aqui, o máximo que eu puder, eu vou tentar trazer aqui para provar para vocês como essa fórmula ela é poderosa. Então, só dando uma recapituladazinha básica, decorem a fórmula. Se você não entendeu, volta o vídeo aí. Entenda aquele princípio de que, tal, vou substituir o pelinha por tal valor. E esse númerozinho aqui, ele vai ser o número correspondente ao tempo após a aquisição do produto. Mas você tem que se lembrar de que se a questão não falar em tempo após a aquisição do produto, ela vai falar isso com outras palavras. E é assim que você tem que encarar, entendeu? Esse P, ele pode chamar de parcela, que ele chamou de pagamento. Então, as questões, elas dão uma certa transformada assim, elas se moldam um pouco, né? Mas o princípio geral é o mesmo. E você vai ver que se você tentar responder as questões, você vai conseguir. Se você entendeu bem isso aqui, você vai conseguir. E se você ainda não acredita, eu vou provar respondendo outras questões desse modelo. Eu vou provar como, usando só esses princípios aqui, dá para responder literalmente qualquer questão de matemática financeira do Enem. Tudo bem, eu sei que o vídeo ficou muito longo, mas a ideia não é só responder a questão, é explicar isso aqui na forma de aula. E se ficou alguma dúvida, pode jogar nos comentários, fiquem à vontade, pode depositar todas as dúvidas aí nos comentários, é, que eu vou esclarecer nos próximos vídeos, tá? Mas essa ferramenta aqui é muito importante. E só relembrando que depois eu posso gravar um vídeo explicando de onde é que vem essa fórmula, trabalhando um pouco mais essa fórmula, mas ela vem de algumas partes mais específicas da matemática financeira, que eu não trouxe nesse vídeo para não ficar muito longo. Mas o que você quer é passar na prova? Então decore a fórmula tão simples. Mas a fórmula é feia. Ela é feia, mas é uma fórmula simples e que ela serve para toda situação, tá bom? Então, até os próximos vídeos.